E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje algo bem filosófico, né, para variar, sobre internamente nós temos uma integridade. Nós conseguimos sentir e enxergar as coisas de uma forma muito próxima de bons princípios, de valores, mas nem sempre nós conseguimos viver o gozo fruto na decisão em viver aquilo que entendemos como íntegro. Eu vou explicar, mas antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda, pois faz tempo que eu não faço essa chamada. Também vou te convidar para ser membro, caso você não seja. Ser membro é muito legal porque você contribui com o meu trabalho, esse também é o meu trabalho. São R$5 por mês e você assiste os vídeos que eu subo antecipadamente somente para membros. Esse, por exemplo, está sendo feito dia 17 de setembro de 2024 e subirá no dia 8 de janeiro de 2025, mas membros já assistirão. Eu também tenho 5 livros publicados. Se você escrever no Google Fábio Marcondes Livros, aparecem as grandes livrarias com os livros disponíveis. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que se transformou num audiolivro e você encontra na tocalivros.com. Eu também tenho um site, se você escrever fadeque.com.br, FADEQUE, você vai ver uma série de coisas que eu tenho organizadas no site. E no finalzinho do site tem um link de download para você ver um livro, um livreto de uma história que eu fiz, uma ficção, na jornada do louco, o louco do tarô, ele ficando viciado e depois encontrando a recuperação, tá? É um livro piloto, um livretinho, porque ele faz parte de uma caixinha que eu fiz também com os 22 arcanos do tarô de Marseille, em cima da minha linguagem artística, são gravuras, mas a historinha está compartilhada para vocês. Vamos lá então, 2 minutos e 40 segundos esticando chicletes para dizer que, não no plural como eu falei, vou dizer de mim, tá? Mas obviamente aqueles que se identificam, traduzem para suas verdades e criam seus próprios caminhos, pode de repente utilizar. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro, eu não sou dono de uma verdade, tá? Pois então, estava conversando para avaliar, e esse assunto ele veio na mesa, e eu cheguei a algumas conclusões que são interessantes, e isso acontece bastante com as pessoas, principalmente no processo de recuperação. Né? A gente vai associar aí o aspecto do vício e da recuperação nesse assunto. O que acontece comigo, né? Até mesmo para quem me acompanha, já de repente tem aí algumas romantizações traduzidas do que eu trago aqui com esses floreios. E eu sou uma pessoa muito severa, muito tirana, muito rígida comigo mesmo, né? Eu cobro muito de mim. E tudo isso porque internamente eu tenho uma conexão a alguns princípios e valores que eu entendo como algo mais sensível junto à existência, né? E ainda assim falho, erro, e cara, eu fico muito chateado ainda em cometer algumas coisas que são pequenas, mas elas são realmente brutais para mim dentro dessa minha cobrança interna. E aí, conversando com algumas pessoas e convivendo com algumas pessoas, né, no aspecto de recuperação, grupos, comunidades, algumas questões também já junto à minha via de trabalho, nos atendimentos terapêuticos. É interessante que é muito comum para muitas pessoas iniciar um processo de autoconhecimento, né, partindo da temática do vício em álcool e drogas, ou qualquer vício determinante em suas migrações, e se depararem com algumas dificuldades em viver algumas coisas muito simples, né? E o que acontece comigo é algo muito marcante em ter dentro de mim uma relação de uma integridade
E a integridade em si, ela também já é subjetiva, né? Pois existem tramas cruzadas que realmente entram em vias quase que paradoxais, cara, sobre o que seria ser íntegro, né? Mas, por exemplo, eu hoje falarei de mim, né, em algumas questões bem particulares e íntimas, que eu venho compartilhando um pouco e para poder deixar pelo menos próximo o entendimento nesse vídeo. Eu tô separado, divorciado, solteiro há 1 ano e 9 meses. E tô com 41 anos de idade. E por mais que eu tenha uma série de vivências e possibilidades, né, na relação sexoafetiva libidinosa, eu tenho dentro de mim algumas coisas que são muito ruins e que por mais que eu trabalhe, cara, eu só tive 3 relacionamentos, né, numa qualidade de namoro e um deles eu casei. E nos 3 eu vivi as mesmas realidades. Nos 2 primeiros eu tinha ali a vida com o uso de álcool e drogas, no último não, mas eu consegui ali identificar que as minhas naturezas falhas, elas estavam sendo repetidas em alguns momentos. Obviamente, ninguém vive nada sozinho, né? Em contrapartida, o que eu quero dizer com isso é que, para mim, numa tentativa em viver o que eu entendo, talvez, de integridade, muitas vezes faz com que eu me anule, porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto possível, eu não me sinto suficiente, cara, né, em lidar com uma cumplicidade afetiva, de um relacionamento, de confiança, em recíprocas, né? E aí eu me comporto de uma forma, dentro de um sacrifício, um benefício, um ônus e um bônus, sem conseguir, talvez, estender qualquer tipo de relacionamento. E por isso eu disse que as questões elas são mais complexas, porque envolvem várias verdades cruzadas nisso tudo. Não tem como deixar uma coisa isolada, né? Então, elas estão presentes em diversas conexões de diversos fatores. Não tem como isolar unicamente nas minhas falhas, sejam elas de ciúmes, uma obsessão, às vezes, por sexo, ou carinho, ou atenção, e até mesmo uma compreensão de uma outra parte aos meus momentos de tilt, onde eu preciso ficar quieto, né, ou fazer as minhas urucumbacas para eu poder retomar uma certa forma mais equilibrada. Então, eu percebo que eu não sustento a parte boa em de repente viver algo que eu entenda como sendo melhor, né? Eu posso trazer isso para diversas outras perspectivas, como por exemplo, eu estou vivendo hoje momentos muito bons, muito difíceis, na verdade. Eu queria dizer que estou vivendo momentos muito difíceis, mas eles ainda são bons. São desafios bem complexos, mas eles ainda estão sendo vividos de uma forma boa. E eu, ao invés de conseguir me sentir satisfeito por essas coisas, eu muitas vezes me sinto exausto, cansado. A sensação que eu tenho é que, porra, eu não tô conseguindo viver o que eu quero, que eu não consigo viver as coisas como eu gostaria. Então eu fico desconectado a um sentimento real, de um local real que sabe, realmente tá presente naquilo que eu sinto e acredito, no que eu entendo de bem, dentro do meu juízo de valor, mas eu não consigo desfrutá-lo. Porque no fundo, dentro da minha confusão ainda presente, mesmo que não danosa e conseguindo equilibrar de uma certa forma, muitas vezes eu quero viver uma grande fantasia, sem a necessidade de grandes
responsabilidades, compromissos, deveres, poder ir e vir, vagar no tempo, sem precisar exercer uma série de disciplinas e práticas e tentar me manter numa retidão. A sensação que dá é que muitas vezes eu sou um covarde em não conseguir fazer as coisas que talvez eu quisesse, e eu não consigo nem ser uma pessoa dura, fria, ou forte, né, de repente nessa ótica, em também fazer as coisas que eu gostaria. Porque muitas vezes eu não gostaria de me preocupar tanto com o sentimento de uma outra pessoa, não num aspecto de trabalho, mas num aspecto de relacionamento, sexo afetivo libidinoso, novamente, ou familiar, ou social, não ter tantos cuidados em pensar no bem-estar do outro, ou, sei lá, simplesmente mandar alguém tomar no cu no trânsito. São coisas que eu não consigo fazer, né? Porque eu sempre entendo que de repente o outro está distraído, que o outro não viu, que talvez a pessoa não tenha percebido. Eu sempre vou buscando formas para eu acreditar que aquele desconforto que eu esteja sentindo não necessariamente venha da pessoa ou de alguma coisa externa, e sim seja meu. Então eu me coloco, me prontifico de uma forma que eu entendo mais íntegra os valores e os princípios que eu gosto de ter, né? Mas eles não são tão reais, porque no fundo eu queria só mandar tomar no cu, né? E eu não consigo fazer, porque aí talvez eu seja um covarde, um fraco, né? Ou não tenha tanta coragem, não seja tão disposto a viver as consequências de simplesmente mandar tomar no cu. O que também não é uma máxima, né? Porque eu tenho uma presença muito firme quando eu preciso, eu consigo me posicionar. Não sempre podem existir falhas nesses caminhos, mas, novamente, o que me traz a manter essa presença em tentar ser uma pessoa íntegra, e isso também, na verdade, está me incomodando quando eu falo, porque ser uma pessoa íntegra, cara, entra também em questões morais e éticas, e não é bem por aí, cara. Mas uma integridade dentro dos valores que eu acredito, né? Como, sei lá, vou jogar o lixo que tá no carro pela janela do carro, para jogar no lixo na rua. Cara, é uma integridade pessoal, um cuidado junto à existência, ao espaço presente. Mas essas coisas, elas são pequenas, só que elas fazem a diferença, né? Na relação, pra gente começar a entrar numa via um pouco mais conectada aí de intenção nessa conversa e não tão floreada e filosófica. Na intenção de uma qualidade de vício e recuperação, o que acontece muitas vezes é que, primeiramente, conforme você vai conhecendo as suas questões, dificilmente você vai agir sem perceber. Seja isso como algo numa propriedade boa ou ruim, né? Conforme você entende. Então, muitas vezes, você acaba vivendo aprisionado a si, onde todo e qualquer tipo de ato, ele tá de uma forma presente e consciente, sabendo que você está fazendo algo ruim ou bom. É uma tortura, no final das contas. Mas também é libertador. Então é mais ou menos como se, ao caminhar em direção a viver melhor, viver princípios, valores dentro de um núcleo ou um pouco mais expansivo, você vai encontrando uma forma de viver melhor. Quando talvez vindo de um grande fundo de poço, já com grandes destruições e uma série de questões aí associadas a sofrimento, dores, prejuízos, vergonha, culpa, etc., a necessidade em tentar fazer as coisas certas, ela entra numa cobrança pessoal estratosférica. Então, antes mesmo de alguém fora dizer pra você, caralho, mas por que tu tá fazendo isso? Talvez internamente você já tenha se cobrado umas 100 vezes por ter feito aquilo.
E a cobrança externa, ela ainda potencializa a sua própria cobrança, que muitas vezes está ligada a uma inabilidade. Então, conectando tudo isso que eu estou dizendo, e isso acontece, é que essas conversas elas já são para um âmbito um pouco mais continuado, sem a necessidade no aspecto de estabilizar o grande dano que foi entendido, né, em cima do álcool e da droga ou qualquer vício determinante, e inclusive em momentos depois, talvez em alguns níveis de migrações, é que você começa a fazer esses ajustes finos, começa a lapidar de uma forma diferente todas essas questões. E essas questões elas voltam nessas sutilezas comportamentais que estão conectadas aos pensamentos e os sentimentos. Então, é como se você estivesse crescendo, subindo níveis de compreensões internas, mas dentro de uma condição que ainda não é totalmente conectada, talvez ao seu instinto, à sua pulsão reptiliana, por assim dizer, né? Primata. Porque até então você estava acostumado, alterado por álcool e droga, mandar tomar no cu, né? Ou pouco se fudendo para o que estivesse acontecendo, mesmo que habitando já uma grande esfera de dor, mas ainda assim você quer que se foda. Porque você talvez esteja completamente dissimulado. Quando a lucidez aparece e a vida se apresenta dentro da realidade, você faz parte da realidade, essas coisas começam a pesar. Mas você começa a fazer uma base comparativa, onde, mesmo que eu me sinta um covarde, um bundão, mesmo que eu não esteja conectado absolutamente à integridade que eu acredito que eu gostaria de ter e ser, a prática nisso faz com que eu encontre esses momentos e eu consiga ser também, né? Então, obviamente, nas minhas experiências, inclusive solteiro, algumas passagens de algumas experiências, ainda assim eu falhei. Mas são falhas nas quais hoje eu consigo pelo menos observar aquela natureza, mesmo que tenha sido vivida de uma forma nova, mas que de algum azar se manifestou ainda com as mesmas questões que eu tenho desde muito tempo, mesmo sem o álcool e a droga, né? Onde é potencializada uma questão de ciúmes, uma preocupação excessiva, né? Ou uma inquietação que faz com que eu não consiga estar bem onde eu estou ou com quem eu estou. E a mesma coisa muito próximo ao que eu vivo, a paternidade. Então a forma que eu me cobro, o quanto eu me exijo para estar conectado, bem, leve, atento, presente, com boas instruções, promovendo, acolhendo. Muitas vezes eu não consigo estar, porque não faz parte, talvez, da minha natureza real. Eu tenho transformado a minha natureza real. Porque talvez eu só quisesse ser um pai que dissesse, porra, mano, não enche o saco, fica quieto. E eu não consigo fazer isso. Mesmo que eu sinta isso, eu me condiciono e falo, porra, filhão, cara, aguenta só um pouquinho aí que o papai precisa fazer uma coisa aqui. Mano, eu já vou com você, aguenta um minuto aí, velho. Eu mudo a forma, mas a sensação ainda é a mesma. Então, eu posso agir de uma forma que eu entenda ser íntegra, mas internamente eu não sinto isso ainda. Conforme eu vou executando, eu chego nesse estado, que hoje eu consigo viver isso na paternidade de uma forma muito natural. Em vários instantes, eu ainda posso estar distraído, angustiado com outras coisas, mas isso já não afeta o local, o ambiente, a dinâmica, o convívio. Mas é algo condicionado, não é natural. Em relacionamentos, eu tenho medo hoje de me relacionar e machucar mais pessoas. Novamente, nas minhas experiências, não sozinho, mas talvez se eu fosse uma pessoa com esses níveis hoje, mais maduros, talvez algumas coisas que eu já consigo viver, inclusive, que não me afetam tanto, não afetasse tanto os relacionamentos que eu tive, né? Mas eu só saberia isso vivendo com alguém, mas hoje eu ainda me sinto num momento em que talvez seja mais difícil viver isso, né? Ou qualquer nível de aspecto familiar, social, entre amizade, é que entram em áreas não tão profundas
na minha colocação de posse, o que também é horrível quando eu penso, e também não tanto na minha necessidade em ser aceito, o que também é uma outra coisa horrível. É muito exaustivo racionalizar todas essas questões, mas muitas vezes em processos, principalmente de recuperação e autoconhecimento, onde um passado foi vivido de forma muito destrutiva, é muito comum racionalizar enquanto é executado uma série de coisas, né? E eu vejo a frustração das pessoas, eu vejo a dificuldade das pessoas, porque uma ação simples, como por exemplo, sei lá, eu tenho uma coisa que aconteceu comigo, né, para falar de mim. No começo da minha recuperação, 12 anos atrás, quando minha filha nasceu, muitas vezes minha filha estava em casa, nesse momento eu morava com a minha mãe, e eu precisava desesperadamente ir para a reunião de 12 passos, porque eu não conseguia estar bem, né? Então, com todas as sortes de grandes ajudas e presenças, eu podia ir à reunião, e eu ia, né? Nessa minha medida de cobrança, principalmente ao que seria ser íntegro na relação da paternidade, eu sempre me senti um péssimo pai. Porque ao invés de viver uma coisa simples, que seria estar com a minha filha, eu estava transbordando desespero em existir. E se eu não fosse lá bater, Fábio 1, 2, 3 salvo, talvez eu não conseguisse nem ter o próximo dia. Hoje eu vivo uma grande harmonia com a minha filha, ela mora fora do país, nós conversamos constantemente, nos encontramos, ficamos juntos, mas é porque eu precisei passar por todos esses sacrifícios e benefícios, né? E muitas vezes, junto com alguém, né, num relacionamento, se eu tenho uma necessidade talvez em fazer determinada prática, ou a minha companheira tá de TPM, e se não houver um diálogo com a ação, talvez eu não consiga entender o momento dela, ou ela entender o meu, e nisso nos perdemos. Então talvez eu possa deixar de ir a, sei lá, academia, por exemplo, né? Pois eu senti, mesmo que não verbalizado, que minha companheira está num dia onde ela já demonstrou querer a minha atenção, mas eu tô explodindo energia, eu precisava ir, mano, sair na porrada no tatame para eu poder ficar bem, só que em silêncio eu fico com ela. Ela não percebe a minha ação, porque isso passa despercebido, pois não foi verbalizado. Eu não faço o que me deixaria melhor, eu me dou a pessoa, mas não de uma forma conectada íntegra a ela, né? Passa despercebido, eu acolho ela, mas não de uma forma genuína. No dia seguinte eu ainda estou com aquela energia acumulada, talvez ela esteja mais borocochô pela TPM, e ao invés de ficar bem, a gente quebra o pau. O que faltou foi um diálogo assertivo, uma execução assertiva, distinção das coisas. Só que antes disso tudo, o que está dentro é uma sensação ainda, talvez até egoísta, né? Muitas pulsões de todos os azares, sabe? Onde eu sinto, eu entendo, eu consigo enxergar que o ideal, eu gostaria de viver isso de uma forma íntegra, mas talvez eu não consiga nesse momento. Porém, eu me condiciono para tal, e ao me condicionar para tal, ainda assim eu não estou conectado, e não estando conectado, em algum momento isso estoura. Então são essas as complexidades, muitas vezes, em ter, sabe, uma cumplicidade mesmo, com todos os níveis de relacionamentos e todas as importâncias das comunicações. E isso já entra no fenômeno da existência, mas isso é muito marcante, principalmente no começo de recuperação. Como essas histórias elas aconteceram bastante nesses dias, cara, eu acabei, na verdade, não vivendo nada disso. As minhas poéticas, elas são diferentes, eu já compartilhei nos vídeos anteriores, chega próximo disso.
Mas muitos episódios me trouxeram a isso, inclusive eu vivi há pouco uma questão em um dos meus núcleos, né, nas artes plásticas, alguns pequenos desentendimentos, não da minha parte, mas do que estava acontecendo ali no coletivo, onde é nítido que algumas pessoas muitas vezes estão tentando melhorar, né, conforme o entendimento das pessoas, mas que ainda não condiz tanto as suas questões internas. Então é muito sensível, né? E essa conversa, cara, ela não tá aqui para colocar o que seria certo e errado. É somente uma forma em estar melhor conectado com as verdades internas. Porém, às vezes as verdades internas são verdades destrutivas, então não tem como sustentá-las. E precisa encontrar uma forma em equilibrar tudo isso, até para que seja vivido de uma forma mais harmoniosa os aspectos externos. Mas é isso, cara. Espero que eu tenha contribuído para alguma coisa. Acabou saindo um pouco diferente do que eu tinha pensado quando eu coloquei esse tópico para conversar, mas eu acredito que possa ser bem aproveitado aí aos que se identificam, traduzido as suas verdades, para que possam então criar os seus próprios caminhos. E ficamos por aqui. Demorou? Então é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. E se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!